havia um rapaz que ele era de uma igreja, e nessa igreja trocava muito pastores. Assim, um dia estava um pastor, um dia estava outro, um dia estava outro. Essa igreja tinha muitos de pastores constantemente. E ele começava a falar falava muito mal dos pastores, falava mal mesmo. Se difamava os pastores, chamava os pastores ladrão, enfim, falei um monte de coisa. Aí, um dia, esse rapaz contraiu uma doença. Primeiro ele desviou. De tanto falar mal dos pastores, ele parou de ir na igreja, não foi mais, e desviou. Aí um dia estava trabalhando na firma dele lá, e sempre os pombos faziam cocô no local lá, e todos os guardas vinham e limpavam aquilo ali. E aí ele também, no dia dele, ele limpava. Chegou um dia, ele foi internado, foi para ser internado. E no diagnóstico descobriram que uma bactéria do pombo pegou nele e estava na cabeça dele, tinha um verme na cabeça dele, comendo o cérebro dele. Conclusão, ele ficou internado, não pôde mais fazer nada, ele ficou muito tempo internado, acho que foi 3, 4 vezes internado. Nesse interim, os pastores foram lá várias vezes, os pastores que conheciam do passado, orou por ele, também voltou para Jesus, se converteu de novo, reconciliou, porém, ele faleceu. O que Deus está falando no meu coração? Depois que eu ouvi esse testemunho do rapaz, eu coloquei lá no Face. Cuidado, querido, e você está difamando o seu líder, difamando o seu pastor, cuidado, sabe por quê? Porque quando você faz isso, você traz morte para a sua vida. Em toda passagem da Bíblia, não existe um momento na Bíblia que houve pessoas que se levantaram contra líderes, pastores, que continuaram bem. Nenhum deles na Bíblia, tá? Sempre eles entram um problema, entra uma dificuldade muito grande. A Bíblia fala de alguns até que a terra engoliu eles. Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia fala do povo que estava junto com Moisés, que não conseguiram entrar na terra e foram mortos durante 40 anos, sendo perseguidos ali no deserto. Então é importante que você entenda que o seu líder é bênção, o seu pastor é bênção, o homem que Deus colocou para te ajudar espiritualmente é bênção. O que você tem que fazer é orar, honrar. A Bíblia diz honrar 4 vezes, olha só. Ao invés da pessoa honrar 4 vezes, ela está desonrando 4 vezes. E aí começa a vir problema na vida da pessoa, você não sabe por quê. Mas não sei o que está acontecendo e nada dá certo, eu não sei porque eu não consigo sair desse problema, dessa dificuldade, dessa luta. Então vigia. Eu coloquei esse tarde hoje, Deus colocou a coração para falar isso para vocês. Vigia. Às vezes tiver a igreja vazia, sabe o que é isso? Às vezes um líder lá trabalhando e voltou e para ganhar uma pessoa, para pregar o evangelho, para trazer. Aí vem um outro que não tem nada a ver, desce o pau do líder, fala mal do pastor, e aquela pessoa. Era um fruto que podia prosperar, vai embora, deixa o Senhor, porque a Bíblia diz que vai ter que dar conta daquela alma. Quem fizer isso vai ter que dar conta. Então, cuidado. Ao invés de você desonrar o seu líder, ame o seu líder. Ore por ele. A Bíblia diz que você não pode trazer desconforto para o seu líder. É tão triste. A gente chegava em 2015, finalzinho do ano, era para todo mundo estar alegre e feliz, e de repente tem um líder triste. E aí você vai perguntar, por que está triste? Irmão, porque falaram isso de mim, porque fizeram isso na minha célula, porque arrancaram aquela pessoa. Nossa, isso abate a gente. Aí eu fico imaginando, se fala isso do líder, imagina do pastor, né? Imagine do pastor. Então, Deus tem misericórdia, não faça isso. Estou dando um conselho para vocês, porque Deus falou isso comigo, estava pensando um rapaz que tinha nada a ver, ele me contou essa história, eu fiz até no Face. Então eu quero lembrar vocês, tá bom? Ore pelo teu pastor, ore pelo teu líder, não é fácil ser líder. A pessoa que está trabalhando com certo aqui sabe o quanto é difícil. Você vai lá, busca a pessoa, tira o carrapicho, trabalha com ela, prega a palavra, leva para o encontro, vai diminuindo um pouquinho, vem uma pessoa que não tem Deus e começa a descer a lei no líder e mata aquela pessoa espiritualmente. Deus vai cobrar com você, então não faça isso, cuidado. Amém, Jesus? É só uma alerta, tá? Porque Deus colocou isso no meu coração, eu quero alertar isso para vocês. Vem aqui, pastor. Glória a Deus. Vamos orar. Tem que ir agora para você orar. Para Deus falar contigo mais ainda, né? Dá um pouco. Tem chicote ainda? Não. Ixi. Tem sonho aqui hoje. Tem pãozinho com mel, igual ontem, tá? Quem perdeu, hoje perdeu. Ontem tinha pãozinho com mel aqui. Amém? Fecha os olhos, peça para Deus falar contigo. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, queremos louvar, exaltar, agradecer e bendizer o teu nome santo. Queremos agradecer o Senhor por tudo. Muito obrigado por nós estarmos aqui. Muito obrigado por essa chuva não nos deter. Muito obrigado porque as festas de final de ano não nos deter. Nós temos convicção de que servimos ao Senhor e precisamos estar em sua casa para te adorar. Nada desse mundo corrompe a nossa mente, nada desse mundo corrompe a nossa alma, o nosso coração, porque nossos olhos estão firmados em Ti, estão fixados no Senhor. Agora, Pai, nós queremos que o Senhor venha falar conosco mais um pouco. Que o Senhor use a vida do teu filho como sempre honrado nesse culto.
falar em nossas vidas. Estamos aqui prontos e abertos para receber toda a palavra que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Ele sempre perde tempo, olha a tua Bíblia. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Deus possa abençoar as nossas vidas nessa noite, através da tua palavra. Tivemos hinos espirituais aqui, que tem cantado os nossos corações. Tivemos um momento de oferta, onde que nós fomos mais uma vez instruídos. Agora é o momento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, eficaz. A palavra do Senhor é luz e lâmpada. A palavra do Senhor é alimento. A palavra do Senhor santifica. A palavra do Senhor é a parte principal de todo culto. Então, que você possa atentar naquilo que Deus tenha falado no teu coração. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Quem achou, diga amém. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovados. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Marcos, como temos feito costumeiramente, na família, discípulos, geração, conservos, a igreja em si. Deus possa nos abençoar grandemente. Tenho a plena certeza que no fato nós temos escolhido a melhor parte, que estamos na casa do Senhor, uma bênção já foi liberada para as nossas vidas. Amém, querido? Olha para o irmão que está do seu lado aí, vê se está bonito, junto assim, já tem uma bênção liberada sobre a tua vida. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, ela tem os seus 66 livros. Quando qualquer pregador usa uma palavra de Deus, vai ter temas, assuntos, versículos, capítulos, livros diversos para ele poder escolher. Todo pregador, ele busca a vontade de Deus e deixa a vontade dele em segundo plano. Como o próprio nosso conservo Dudu já falou, quando ele prepara a mensagem, na visão nossa é que a igreja vai ser incendiada, vai ser sacudida, vai ser uma mensagem pentecostal que mova até as colunas da igreja. E muitas vezes, quando vamos ministrar, não é isso. Deus faz tudo da forma que agrada a Ele, não ao homem. Então, dentro das cartas que chamamos de instrução, cartas paulinas, pego a segunda carta aos Coríntios, pego um texto do grande Saulo, ou apóstolo Paulo. Este homem era um perseguidor da igreja, como toda a igreja já sabe, já está cansado de ouvir isso. Um homem que perseguia a igreja de uma forma consunta, incessante, não desistia. Ele era funcionário do governo romano, era um fariseu, fazia parte do sinédrio. Então, o quanto mais ele pudesse fazer para impedir que o evangelho crescesse, ele faria com todas as suas forças e com toda a sua sabedoria. E a Bíblia nos escreve que ele, a caminho de Damasco, se encontrou com o Senhor. E ali ficou cego durante 3 dias, foi enviado até a cidade de Damasco, onde um homem de Deus, chamado Ananias, foi até orar por ele. Resistiu porque temia. Este apóstolo Paulo, de nome Saulo, era temido pelos judeus. Porque onde estava tendo reunião como essa, ele chegava com os seus cavalos, com os seus soldados, com a sua comitiva. Muitos morriam ali mesmo, muitos eram presos, muitos eram envergonhados em praça pública. Então, quando ouviu falar, Saulo estava na redondeza. Certamente fechavam-se portas, ministravam com o mais baixo possível, se quisessem continuar o culto. Eu acredito que muitos paravam, como parar, porque senão o diabo vai se levantar. Mas temiam este homem. Mas ele teve um encontro com o Senhor. E mediante este encontro ele foi transformado. Deus deixou bem claro: este vaso valoroso vai ver o quanto é sorteiro no Evangelho. E aí ele foi orado por ele, retomado as suas vistas, foi batizado, e aí ele começou a pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Apóstolo Paulo
pregou nas cidades romanas, na mesma cidade que ele era tido como temível, ele foi pregar. Pregou na cidade de Romano, de Derbe, de Listra, de Troade, pregou na Macedônia, que fazia parte de Roma, mas bem próximo da Grécia, Filipos, que fazia parte da Macedônia, pregou em Tessalônica, Bereia, pregou nas cidades da Grécia, Atenas e simplesmente Corinto. Chegou em Corinto, que fazia parte da Grécia. Corinto, querido, era uma cidade cheia de pecado e corrupção quando o apóstolo Paulo chegou. Era uma cidade que foi destruída pelos romanos em 146 a.C. e foi reconstruída 46 depois de Cristo. Durou mais de 200 anos para ela ser reconstruída novamente. Corinto era sinônimo de pecado, imoralidade, era sinônimo de depravação. Corinto havia um templo dedicado à deusa Afrodite, cujo as suas conservas, as suas discípulas, as suas servas, eram pessoas que faziam sexo a ar livre. Elas cultuavam, se deitando com os soldados, vinham povos de todos os lugares para adorar Afrodite. E o meio de adoração não era levantando as mãos, não era chorando, não era sacrificando. O meio de adoração a Deus Afrodite era tendo relações sexuais com as prostitutas, com as mulheres que eram servas dali. Tudo isso se encontrava na cidade de Corinto. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto, ele se deparou com tudo isso. Um paganismo à flor da pele. Praticamente a porcentagem de cristão em Corinto era minoria. Se tinha 10%, eu estou elevando muito o número. Eu acredito que tinha muito poucos cristãos em Corinto. Um dos que estavam em Corinto, que era cristão, nós vamos falar sobre o nome dele aqui, que é Gário. Era um cristão, mas era pouco, porque todos estavam na idolatria, todos estavam na prostituição espiritual, e o apóstolo Paulo foi justamente lá para anunciar o Evangelho, porque ele foi pregar para os gentios, e Corinto era uma cidade de gentios. Chegou e se deparou com tudo isso. Aleluia! Chegando em Corinto, ele encontrou um judeu chamado Áquila. A sua esposa chamava Priscila. Talvez eles já se conheciam, querido, porque eles faziam as mesmas coisas, faziam tendas. Quando ele viu Áquila, se alegrou, Priscila se aproximou, e aí eles começaram a se juntar, e começou a anunciar o Evangelho. Silas e Timóteo, depois, sabendo que o apóstolo Paulo estava em Corinto, desceu para a cidade de Corinto também. Ajuntou-se a eles, mas a dureza do coração dos coríntios era terrível. Era um coração mais duro do que pedra, mais duro do que rocha. Mas eles ali ainda anunciavam o Evangelho para a cidade de Corinto, porque eles sabiam que Deus tinha um grande propósito naquela cidade. Simplesmente muitas pessoas acabam crendo no Evangelho na cidade de Corinto, mediante a pregação. O apóstolo Paulo falou que não pregava com palavras persuasivas, bonitas, mas pregava no poder de Deus. Ele era usado de uma forma com unção e autoridade. A Bíblia descreve que o lenço que enxugava o suor de apóstolo Paulo curava os enfermos. E onde ele chegava, muitas pessoas eram curadas de enfermidade, eram libertas de possessões demoníacas, muitas pessoas viam sinais e maravilhas na vida daquele homem. Porque simplesmente, quando ele teve um encontro com Deus, ele decidiu literalmente entregar completamente a sua vida ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não pensou em retroceder, não pensou em voltar atrás. Por mais que ele seja um funcionário romano, por mais que ele seja um fariseu de renomado, ele mesmo sendo solteiro, ele fazia parte do sinédrio, porque era uma pessoa muito culta, inteligente. Isso era até algo errado, porque para participar do sinédrio era só um homem casado, mas pela sabedoria de Saulo, colocado em participante do sinédrio, um grupo que se ajuntava com seus 70 homens ali para instruir, para orientar o povo. E este é Paulo. Aleluia. Quando prenderam Paulo na cidade de Corinto, porque ele estava anunciando o Evangelho, levaram a Paulo, apóstolo Paulo, até Gário, procônsul de Acaia. Mas este não quis se envolver com as questões religiosas. Onde o pastor Marcos falou sobre isso, que Grécia, de Alexandre,
e depois do seu irmão, mas principalmente Alexandre, não se envolvia em questões religiosas. Ele deixava o povo cultuar. Então, quando levaram ele até Galho não quis se envolver com isso. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 18. Quando ele falou assim: o que vocês estão discutindo? É sobre a lei? Sobre o mandamento? Sobre os seus dogmas? Eu não me envolvo com isso aí. E decidam entre vocês. Simplesmente, apóstolo Paulo foi instruído pelo próprio Deus, mesmo com a dureza no coração daquele povo. Ele queria retornar para outra cidade, porque viu que aquele povo era terrível, era difícil aceitar o Evangelho. Mas por orientação de Deus, Deus falou assim: apóstolo Paulo, permanecer em Corinto, permanecer onde você está, e não lhe tocaram as mãos. Eu sou contigo. Pode falar o que quiser, que eu sou contigo. E apóstolo Paulo ficou ali 18 meses em Corinto, querido, anunciando o Evangelho. Esses 18 meses que apóstolo Paulo ficou em Corinto, ele fundou uma igreja. Fundou uma igreja com Priscila e com Marcos. Fundou uma igreja onde muitas pessoas acabam sendo impactadas com o poder do Evangelho que ele anunciava. E apóstolo Paulo, depois de 18 meses na cidade de Corinto, partiu para outras viagens missionárias e deixou ali aquelas pessoas responsáveis. Apóstolo Paulo não retornava em Corinto porque ele tinha outros afazeres de outras cidades. Ele não parava, não tinha carro como temos hoje, não tinha esses meios, aviões, helicópteros, não tinha trem-bala, não tinha essas facilidades. Era cavalos, camelo ou então a pé, chinelão, alpargatas no meio do deserto. Então, por muitas vezes, o apóstolo Paulo queria até estar com os coríntios, mas devido ao seu cotidiano impedia, e também pela própria orientação de Deus, porque tudo que o apóstolo Paulo fazia, ele primeiro buscava o Senhor, primeiro buscava a vontade de Deus, para depois executar. E por muitas vezes Deus impedia ele de retornar para a cidade de Corinto. E por essa dificuldade de ir até a cidade de Corinto, querido, ele enviou 3 cartas. A Bíblia descreve que ele enviou 2 cartas, 1 Corinto e 2 Corinto. Mas os historiadores dizem que teve uma terceira carta que se perdeu, não acharam, mas foi escrita em uma das suas cartas que ele já havia enviado uma carta antes da primeira. Então, segundo os historiadores, foram enviadas 3 cartas aos coríntios. E a orientação dessas cartas era para a permanência da fé daquele povo. Era para aquele povo estar atento no Evangelho. Porque aonde o apóstolo Paulo chegavam os pagãos depois querendo retroceder a fé daquele povo, dizendo, colocando um jugo desigual na vida daquele povo para desviar do Evangelho. Então o apóstolo Paulo escrevia, falava com ele através de cartas. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele colocou diversos assuntos, como, primeiro, consolar aqueles que se arrependeram por meio de suas repreensões e correções na primeira epístola. Isso foi um dos motivos que ele enviou a segunda carta. O segundo motivo foi instruir acerca do verdadeiro ministério cristão, dizendo que aqueles que estavam ali como líderes, como pastores, como pai espiritual, tinham autoridade cristã sobre a vida dele. Era como se fosse o próprio apóstolo Paulo, ele representava o apóstolo Paulo, porque para a cidade de Corinto, o pastor era o apóstolo Paulo, mas ele foi deixado os obreiros ali. Então foi falado sobre instruir acerca do verdadeiro ministério cristão. O terceiro motivo também foi ensinar a graça no contribuir e nas discussões acerca de coleta para os santos pobres da Judéia. Apóstolo Paulo via a necessidade das pessoas que moravam em Judéia, eram pessoas pobres, não tinham meios financeiros, como foi falado hoje de Guedes, era uma cidade pobre, se comparando a cidade da Grécia, Corinto. Então ele instruiu os coríntios a levantar oferta para os irmãos que estavam em Judéia. Então, foi o terceiro motivo. O quarto motivo foi defender o seu apostolado. Porque eu entendo que depois de ir até Corinto e ir para outra cidade, foram pessoas que falaram assim: este aí é aquele que matou o seu parente, esse aí é aquele que destruiu a igreja, esse aí é esse que fez aquilo e aquilo outro. E simplesmente ele defendia o seu apostolado. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as primeiras palavras que ele escrevia assim: eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor, apóstolo não segundo a vontade de homem, mas segundo a vontade de Deus. A consagração de apóstolo Paulo
foi dada pelo próprio Deus, diferentemente dos 12 discípulos, que depois se tornaram apóstolos de Jesus. Apóstolo Paulo, o único encontro que ele teve com Jesus foi a caminho de Damasco. Não caminhou 3 anos e meio como os 12, não foi instruído como os 12. Então a unção e a autoridade dada dele como apóstolo foi dada pelo próprio Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o quinto motivo, querido, foi advertir os desobedientes. Diga comigo, desobediente. O quinto motivo da carta foi instruir os desobedientes. E dentro desse quinto motivo, eu trago esse texto para vocês, que foi lido aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis aonde? Na fé. E provai-vos a vós mesmos. Ele continua: ou não sabeis contra vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Amém, Deus? Glórias a Deus. Quando falamos examinai-vos a vós mesmos, apóstolo Paulo gostava de falar isso. Quando foi instituído a Santa Ceia, precisa tirar um negócio, eu estou olhando aqui. Quando foi a Santa Ceia, ele falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ele gostava dessa palavra, mas ele repetiu em 2 Coríntios: examine-se, pois, a vós mesmo, para veres o que? Se estáis aonde? Na verdadeira fé. Esse examinar-vos que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios vem da palavra grega peiraza, que significa fazer prova ou examinar algo, fazer um teste. Ou seja, quando ele diz examinai-vos, ele diz assim: fazer um teste, examine-se algo, dizendo para os coríntios. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, vemos que o pai Abraão, ele foi provado. Lembra que ele diz: examinai-vos, pois, se ainda permaneceis na fé. O próprio Deus provou Abraão. Deus falou para Abraão pegar o teu filho amado, o não aguardado filho, o filho da promessa, e apresentar a ele em sacrifício. Não consagrá-lo, não apresentar no templo para o sacerdote, mas Deus pediu Isaac como sacrifício. Hebreus capítulo 11, versículo 17 diz assim: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaac. Sim, e oferecendo o seu unigênito àquele que recebera as promessas. Apóstolo Paulo está dizendo: examinar, então faça a prova da sua fé. Faça a prova se você ainda permanecer na fé, se você tem fé. E Deus fez isso com Abraão, fez isso com o patriarca, querido. Há mais de 5, 6 mil anos atrás, Deus já vinha provando os seus filhos, aquelas pessoas que estão com ele, se tinha fé ou não. O que era no momento para Abraão era o teu filho. O desejo de Abraão era o filho. Isaac significa riso. Então, quando Isaac chegou na família de Abraão, trouxe alegria para toda a família. A tristeza bateu em retirada, as mágoas bateu em retirada, mas foi uma alegria tremenda quando nasceu Isaac. E simplesmente eu entendo que Abraão se apegou àquele menino. Talvez Abraão deixou de fazer muitas coisas para Deus por causa daquele menino. Então, assim, como que é? Então, peraí, vamos provar se realmente aonde está o coração de Abraão? Se está em Isaac ou está em mim, no Eterno, no Todo-Poderoso. Então, Deus vai impedir Isaac como sacrifício. Abraão obedeceu de momento. Abraão pegou o mancebo, pegou o menino e foi para onde Deus havia mandado. Obedeceu em tudo, querido. Foi levando o menino, como já foi dito muitas vezes aqui, subindo a montanha. O menino indagou a ele onde estava o sacrifício, porque tinha tudo, e só faltava o cordeiro. E Abraão falou para o teu filho: Deus proverá. Quando Abraão falou Deus proverá, ele já pegou um gancho nesse Deus proverá e já começou a instruir a Isaac o quão bom seria apresentar-se como sacrifício para Deus. Era melhor morrer para Deus do que morrer na guerra. Era melhor se humilhar diante de Deus do que se humilhar diante dos inimigos. E Isaac entendeu e foi colocado no sacrifício para ser sacrificado ao Senhor. Mas quando ele ia sacrificar o menino, Deus proverá. O Deus que havia falado no caminho proveu o sacrifício para Abraão. E
simplesmente Deus provou a fé dele e viu que ele tinha uma fé inabalável e tinha fé em Deus, e a fé dele estava simplesmente firme, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz para mim, para você examinarmos, pois, a nós mesmos, se ainda permaneceis na fé, Deus vai te provar a tua fé nessa noite, se realmente você confia nele ou não, se realmente você está nele ou não. De uma maneira ou de outra, Deus quer provar a tua fé nessa noite, querido. Amém, queridos? Aleluia. Conheço um menino chamado Franco, e o desejo dele era, o desejo e o talento dele era tocar baixo. E era dom dele. Porque foi ensinado apenas as notas básicas para esse Rio Branco. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não tem Dó também, Branco? Não, é só Mi, né? Foi ensinado só as notas básicas para ele. E aquele menino aprendeu as notas básicas do baixo, e ia na frente da internet, pegava ali os homens lá, que eles destroem o baixo, brincam com o baixo, e começava a ver que ele fazia igual. Começava a vir e fazia igual. Esse menino ficou uma destreza tão tremenda no baixo, que as pessoas ficavam assim, ó, no grupo, como ele dedilhava aquele baixo. Menino tão jovem, gritando ali, coisa linda. Só que a vida dele era por baixo. Ele só fazia, a vida dele era baixo. Não lia a Bíblia, não jejuava, não orava, cultuava a Deus na hora do louvor e depois parava, tirava os instrumentos tudo. Quando não ficava atrapalhando o pregador, tocando baixo dele, mas virava e ia embora. E Deus provou este menino se a fé dele estava no baixo ou estava em Deus. Um dia o pastor trouxe uma mensagem dessa de Isaac mesmo, em Abraão, e diz assim: Deus nessa noite está tirando Isaac da vida de muitas pessoas aqui. Aquele menino com aquele baixo que parecia a esposa dele foi para a tua casa. Ele cuidava mais do baixo do que da esposa, você tem ideia, queridos? E descendo do carro, colocou o baixo encostado no lixo. Despediu dos irmãos e andou para dentro. Na hora que chegou lá dentro, cadê meu baixo? Lembrou que tinha deixado lá no lixo. Quando chegou lá, adivinha, tinha 2 baixos ou não tinha nenhum baixo? Não tinha nenhum baixo. Porque Deus tirou o Isaac dele. Amém, querido? Deus provou a fé dele, a confiança dele, a credibilidade dele estava no baixo, a devoção dele estava no baixo, então Deus tirou o Isaac dele. Deus tirou o baixo dele para mostrar que Ele, o Eterno, é Deus na vida de Rio Branco. Amém, queridos? Queridos, eu te digo nessa noite, não permita, não se deixe Deus tirar o Isaac, se o seu coração estiver no seu Isaac. O seu coração tem que estar em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: examinados a nós mesmos, se ainda permanecer aonde? Na fé. Amém, querido? Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova, olha mais uma vez, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os que achaste mentiroso. Quando João escreveu essa carta em Apocalipse na ilha de Patmos, ele escreveu para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha como líderes, pastores, ordenados por apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Lembra que nós já falamos deles? Éfeso possuía uma comunidade messiânica, mais importante do que a província da Ásia. Ela já era o centro religioso, casa da deusa pagã Artemis, o foco do ocultismo. A congregação foi fundada por Priscila e Áquila e, com a orientação de Paulo, tornou-se rapidamente um centro evangelista. Depois, Timóteo tomou o lugar de Paulo e a tradição afirma que João, o mensageiro, viveu lá. Então, quando João escreveu essa carta para Éfeso, dizendo que Deus estava vendo as obras deles, que se agradava das obras deles, e que eles provaram quem? Os falsos apóstolos. Provaram e viram que não eram apóstolos, eram mentirosos. Como eles fizeram isso, então não sei. Mas deixa bem claro que Priscila e Áquila provou aqueles que queriam as primeiras
cadeira. Provou aqueles que diziam que eram homens de Deus e mulheres de Deus. Provou aqueles que queriam eminência, queriam atenção, porque eram apóstolos. Foi provado e foi achado eles mentirosos. Amém? Eles foram envergonhados, porque foi provado. Então, quando dizemos examinados, Deus diz para mim e para você nessa noite: vamos provar a nossa fé nessa noite. Vamos colocar à prova a nossa fé nessa noite. O livro do profeta Malaquias diz assim: fazei prova de mim. E para você fazer prova de Deus, porque foi Ele que orientou, você tem que ter fé, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive de fé. Então chegou nessa noite no momento de você provar a sua fé. Amém, queridos? Aleluia, glórias a Deus. Muitas coisas se trazem para a igreja. Louvores bonitos. Os louvores são lindos. Os louvores tocam no meu coração. Os louvores são espirituais. O pulo na presença de Deus é legal. A dança da noiva é maravilhoso. Quando faz vem, noivo, vem, é coisa linda. Mas aonde está o teu coração? Em quem está a tua fé? O louvor não pode te fazer um milagre na tua vida. A cadeira não pode fazer um milagre na tua vida. Mas o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está perto do Deus Todo-Poderoso. Ele pode e quer fazer um milagre na tua vida. E você tem que ter fé nele e confiar nele confiadamente. Amém, queridos? Aleluia, glórias a Deus. Só Ele pode fazer. Mas ninguém. Ou eu confio nele para ele mudar a história, ou simplesmente eu estou perdendo tempo dentro da igreja. Diga misericórdia. Queridos, Deus queira que a partir de hoje a tua fé seja voltada completamente 100% no Senhor. 100%. Eu confio mais ou menos. Tem hora que eu estou com fé de mover montanhas, mas tem hora que eu estou parecendo um burro de pouca fé. Diga misericórdia. O pai Abraão, o pai da fé, que teve uma fé inabalável, nos deixou um exemplo. Ele mesmo foi provado por Deus. Então tem exemplo de fé para nós seguirmos hoje. Creia neste Deus, que é o Deus da providência, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que muda história, é o Deus do impossível. Creia nele, querido, e você verá o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Se você crer, nisso se manifesta nessa noite, em nome de Jesus. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos diz ainda nesse texto: provai-vos a vós mesmos. Quando ele diz provai-vos a vós mesmos, certamente o Novo Testamento foi escrito em grego, e por isso que eu trago muito grego, porque tem variedade de interpretação na palavra grega, e muitas vezes o escritor ele procurou a melhor forma para se enquadrar no texto. Então, quando ele diz provai-vos a vós mesmos, vem do grego dokimaz, que significa examinar metais. Como o próprio nosso irmão Gabriel e Israel toca naqueles pratos ali. Todos fazem o mesmo som, não? Senão não precisava ter esse monte, né? Cada um é um som, e cada um tem um momento certo, né? Cada hora tem um momento certo de tocar o maior, o menor e assim sucessivamente. Ou seja, quando Israel ou Gabriel, essa dupla, Israel, o El. Quando o El está tocando ali, o Gabriel e Israel está tocando, tem um momento certo de ele provar cada prato daquele. Os maiores, os menores, os mais grossos, os mais finos, sons diferentes. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Examinar metais. Provar ou testar. Quando ele diz, provai-vos a vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, querido? Sabe aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher
que fala assim: ei, eu sou homem de Deus, eu fiz isso e fiz aquilo, eu tenho a minha, eu creio em Deus, pode contar comigo. A obra desse será aprovada naquele grande dia. Chegará no livro das obras, assim, a obra do fulano agora, vamos colocar aqui no fogo, vamos provar a obra dele. Se for obras de Deus e para Deus, permanecerá. Mas se for obras de homens e para homens, simplesmente será consumida. Diga misericórdia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que a obra de cada um se manifestará. Não adianta enganar, querido. Uma hora aparece, uma hora manifesta a obra. Pois aquele dia demonstrará, porque será revelado no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O pastor estava dizendo aqui: abraça o pastor, depois apunhala o pastor. A obra dele se manifestará um dia. Aquele que diz que é, como foi feito em Coríntios, foi colocado à prova os apóstolos e viram que não eram. Eram o quê? Mentirosos. Diga misericórdia. Graças a Deus que não tem gente que não pensa, não, né, pastor? Quem crê nisso, aprove a Deus. Fica aplaudindo o que tu acha de felicidade. Aprova mais forte, querido. Aleluia. Provai-vos a vós mesmos. Como foi dito pelo próprio nosso conservo Edmar, é o momento de examinar, de reflexão. Último domingo do ano. 2015 foi bênção ou foi maldição? 2015 é memorável ou você quer que passe logo? Capta 2015 logo para chegar ao 2016 para ver se alguma novidade vem na minha vida. Está se findando 2015. E se você provar você mesmo, que reflexão você tem deste 2015? Se você for uma pessoa de fé, uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa que o seu líder pode confiar, uma pessoa no qual você pode estar à disposição, se colocar na brecha, ou você não for uma pessoa muito confiável este ano. Ou você foi simplesmente uma pessoa que estava para lá e para cá, estava em cima do muro. E nós sabemos que o que está em cima do muro é de quem? Do gafanhoto. Ainda o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha só as obras de um homem que faz e permanece. Uma das suas últimas palavras para a igreja, ele diz assim: combati o bom combate. Quantas pelejas o apóstolo Paulo presenciou e passou? A Bíblia diz que ele chegou numa certa cidade e viram que era apóstolo Paulo, mas bateram tanto em apóstolo Paulo, bateram tanto, que segundo José, Flávio José, ele foi tirado como morto da cidade. Foi pego como morto. E vamos tirar este morto daqui e jogar para fora da cidade, para não vir maldição sobre nós. Da forma que bateram deixou. Talvez viram alguns sinais vitais dele e não viram nada. Ele não está respirando, não está se mexendo, está ensanguentado, impossível ele estar vivo. Foi tirado da cidade como morto. Foi os combates que apóstolo Paulo. Combate esse que talvez muitos de nós, não todos, não aguentaria este combate. Apóstolo Paulo, indo para a cidade de Roma, se eu não me engano, estava num barco porque estava para afundar. E ali os homens desesperados soltaram ele que ele estava preso, e ele buscando a Deus, e Deus já veio para ver que aquele barco não ia afundar. Aquele barco se empurraram com as ondas de um lado e para o outro, até que chegou numa costa. Desceram do barco, e quando desceram do barco, como estava muito frio na época, foram pegar gravetos para fazer uma lenha, uma fogueira para se sentar. E quando ele pegou um dos gravetos, saiu uma cobra e picou a mão de apóstolo Paulo. Os homens que estavam junto com ele balançaram a cabeça assim: esse realmente está debaixo de maldição. Ali está sendo preso, ali está nessa situação, ainda escapa de um naufrágio, quase morre no mar, agora vem para a terra firme e é mordido por essa cobra. E pelo que
a visão daqueles homens ali, aquele moço, apóstolo Paulo, não teria meia hora de vida. Simplesmente morreria, porque foi morto talvez por uma cascavel, uma coral, uma sucuri. Simplesmente ele balançou, jogou a copa no meio da fogueira, colocou na boca ali aquela mordida e continuou vivo, porque Deus estava com ele. Amém? Esse combateu o combate. Se é um dos monoteus que diz sei não é, já tinha morrido no mar. Se permaneceu ainda, ia para o alto mar. E quando era mordido, não precisa nem mordido por uma cascavel. Talvez por uma cobra séria já morria, porque era a punição da parte de Deus. Amém, Deus? Mas esse povo está no nosso meio. Aqui tem pessoas que combatem o combate como o apóstolo Paulo. Amém, igreja? E ele continua dizendo: acabei a carreira. A Bíblia não descreve, pastor Marcos, quantos homens, quantas mulheres o apóstolo Paulo ganhou. Mas eu entendo o quanto de igreja que ele abriu. Foram milhares, centenas. Foram muitas pessoas. Foi imposta essa obrigação para ele. Ele se obrigou, ele por si só, ganhar almas para o Senhor. Ele não procurou andar na sombra dos apóstolos de Jesus. Ele não procurou simplesmente caminhar com aqueles que diziam ser judeus, fariseus. Não, simplesmente quando ele foi impactado pelo Senhor, ele saiu para pregar para os gentios. E teve êxito. Porque ele diz assim: acabei a carreira. Estou tranquilo, estou contente, porque dei bons frutos para o Senhor. E para finalizar, guardei o quê? A fé. Amigos, quanto tempo, apóstolo Paulo? Todas as privações, todos os problemas que tive, guardou a fé. As pessoas não sequer aguentam uma provinha, já abandonam o Senhor. Diga misericórdia. Bem para o Senhor é tudo bom, alegria, mas daqui a pouco abandona o Senhor, cadastrou, desiste do Senhor. Mas este homem, por tudo que sofreu, por tudo que passou, por tudo que fez para o Senhor também, ele guardou a tua fé. E tem hoje como exemplo de fé para mim e para você aqui. Por isso que ele diz assim: ei, irmão, examine-vos a vós mesmos, se ainda permaneceis na fé. Porque quando eu falo com autoridade, eu sei o que eu estou falando. Provai-vos a vós mesmos, se ainda permaneceis na fé. Porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não oscilei, permaneci firme no Senhor, porque fiel é Deus, e o que prometeu ele confiará e permanecerá na vida de cada um. Aleluia. Glórias a Deus. Guarde a tua fé, permaneça firme com o Senhor. Aleluia. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, querido: ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. Olha para o irmão que está do seu lado. Quem você está vendo? Cristo ou... Pastora, você não sabe que Cristo está em vós, querido? Minha irmã Letícia, não sabe que Cristo está em você, querido? Fala para o seu irmão, se você não sabe que Cristo está em você. A Bíblia diz que nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo não habita em templo limpo, templo o quê? Sujo, imundo. Eu sou morada, eu estava falando para o meu irmão Nelson, dizendo: irmão Nelson, isso aqui é um barracão, um tijolo. A verdadeira igreja somos nós, o verdadeiro altar somos nós. Onde que Deus habita não é nisso aqui, mas é em nós. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: você não sabe que Cristo está em vocês? Você não sabe que o que você faz, Cristo está te vendo? Você não sabe para onde você vai, Cristo está com você? Porque um dia você levantou a mão e disse: eu quero aceitar esse Jesus na minha vida. E quando eu disse: eu quero aceitar Jesus na minha vida, ele entrou dentro de você e fez chorar de você. Aleluia, glórias a Deus. Então para onde você vai, Ele está com você. Não tem. Salmo 139 diz que não tem como nós fugir da presença de Deus. Por quê? Porque Cristo está em nós. Aleluia. Quando diz sobre o Espírito Santo no livro de Gênesis, que o Espírito Santo pairava sobre a terra, o que ele estava fazendo? O mesmo que Jesus faz comigo com você. Ele faz morada, ele está vernaculado em nós. O ato de Jesus fazer morada em mim e você, ele está vernacula, ele faz morada em mim e você. A festa das cabanas é onde o povo simplesmente, em um período, foi dando nas cabanas para fazer memória do Egito.
você, pois Ele está comigo e com você. Aleluia. Certamente nós vamos fazer essa festa acabando aqui também. Amém, queridos? Atos capítulo 18, versículo 10, já estou encerrando, diz assim: porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Era Jesus falando para o apóstolo Paulo, para ele ficar tranquilo na cidade de Corinto. Fica tranquilo aí, apóstolo. Não busque. Ninguém vai acometer contra você, ninguém vai te perseguir, ninguém vai te maltratar, porque eu estou contigo. Quando o apóstolo Paulo ouviu isso do Senhor, falou assim: estou tranquilo então. E o que ele queria ir embora mais depressa, ele ficou só 18 meses. 1 ano e meio naquela cidade, que ele queria ir embora o mais rápido possível. Porque Deus deu a certeza que estava com o apóstolo Paulo. Amém, queridos? Sabe quando nós temos certeza que Deus está conosco? Quando a nossa fé está inabalável. Sabe quando nós temos certeza que Jesus está conosco? Que nós nos frustramos com uma situação e nós ficamos tranquilos. A ansiedade vira bonança, o desespero vira tranquilidade, porque Deus fala assim: repousa no meu seio, repousa no meu peito aqui. Fique tranquilo, meu filho, eu estou contigo. Fique tranquilo. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nesta guerra. Você não está sozinho nessa situação. Se estão te perseguindo, não estão perseguindo você, estão perseguindo a mim, porque eles estão contigo. Aleluia. Esse apóstolo Paulo, vocês não sabem que Cristo está com vocês? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E a justiça do Deus Todo-Poderoso é Jesus. Então Deus, Jesus está com você, querido. Se você crê nisso, aplauda Ele, em nome do Senhor Jesus. Você não está sozinho na sua peleja. Você não está sozinho no meio do deserto. Jesus está com você para te dar força e garantia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! É insano aquele que acha que está sozinho. É louco aquele que acha que está na peleja sozinho. Estou no deserto, estou vendo uma tempestade de areia. O que eu vou fazer agora? Eu estou tranquilo, porque Jesus está comigo. Aleluia! Amém, queridos? Outra coisa para nós encerrarmos, ele diz assim no texto ainda: se não é que já estás reprovado. Diga misericórdia. Já pensou que nós ouvimos isso da boca de Deus? Deus, não, você está reprovado. Já falei aqui, os discípulos ficaram na escola do Sinédrio, aprendendo, e chegou nos 12, 13 anos, o momento deles ver se realmente eles seriam filhos do mandamento, filhos dos profetas, para ficar no templo ali, estudando, ser um escriba. Simplesmente, aqueles homens sacerdotes falaram assim: muito obrigado, você foi reprovado. Constitua a família, cuide dos seus pais e procure um trabalho. Para outros, eles colocavam a mão no ombro assim: parabéns, você é um filho do mandamento. Então, muitos saíram daí cabisbaixo, porque foram reprovados. Isso pelo homem. Mas quando você é reprovado por Deus? 1 Samuel capítulo 15, versículo 26 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, e a ti para não sejais rei. Versículo 26. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Quando Saul ouviu isso da boca do profeta, do juiz, de Samuel, ele entrou em parafuso, em desespero. Ele simplesmente avançou sobre Samuel e rasgou as suas vestes, desesperado, porque Deus havia rejeitado ele. O mesmo que tinha colocado ele como rei, rejeitou ele, você não quer mais. Eu já fui em muitos cursos de vendas motivacionais, e as pessoas nos instruem ali que quando você vai abordar um cliente, se você chegar assim: pois sim, o senhor quer?
Fala assim, mão no bolso, você já está mandando o cara embora. Ou chegar assim, posso te ajudar? Cruzando os braços, está rejeitando o cara, vai embora. Você tem que chegar bonito assim. Amém? Não. Tem que chegar com os braços livres, alegre, feliz. Um beijo. Posso ajudar? Me acompanhe. Amém, queridos? O que eu quero dizer com isso? É como se Saul chegasse diante de Deus. Eu falo assim, não quero mais. Eu te rejeitei. Você foi barrado. Foi rejeitado por Deus. Esse homem entrou em parafuso que buscou um necromante, mulher para adivinhar o futuro, abominação do Israel, ele buscou isso. Esse homem simplesmente foi liberado do Espírito Santo por parte de Deus e apossou dele, onde ele ficava desesperado, onde foi chamado Davi para trocar a harpa, para tirar aquele espírito mal da vida dele. Esse homem entrou em desespero, filho, porque ele foi rejeitado por Deus. Apóstolo Paulo diz, se não é, já estáis reprovados. Quão terrível é você ser rejeitado por Deus. Sabe quando Deus, de repente isso aqui até entra em contradição, mas Deus não é amor? Deus não é bondade? Deus não amou o mundo de tal maneira que deu teu filho? Deus não é misericórdia? Sim, mas também é justiça. É justiça. É justiça. Nós vimos como foi provado no frango, porque o Deus dele era baixo. Quantos tem um Deus como instrumento, uma pessoa? Quantos tem um instrumento, um emprego? Ou qualquer outra coisa? Não, meu Deus é isso. Porque ainda que ele não atribua a palavra Deus, mas a forma que ele se identifica com as coisas, mostra que aquilo ali é o Deus dele. Diga misericórdia. Certamente essas pessoas são rejeitadas por Deus. 2 Reis, capítulo 17, versículo 20, diz assim, pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando nas mãos dos despojadores, até que expulsou da sua herança. Ou seja, o próprio Israel foi rejeitado por Deus. E isso foi permitido que os inimigos entrassem e despojassem tudo eles. Quando você é rejeitado por Deus, você se torna um terreno baldio, um lugar aberto, onde todo mundo pode se juntar. Diga misericórdia. Lembra quando você aceita Jesus e depois você não quer mais Jesus? Aquele demônio que é expulso da tua vida vai embora por outros lugares e não achando onde repousar. O que ele faz? Ele volta para a tua casa novamente. E se acha ela adornada e vazia, o que ele faz? Ele vem, assobia, fala farsas, demônios, capiroto, capeta, vão que a casa está vazia, é tudo nosso. E traz 7 mais poderosos. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que antes. Para quem nunca fez trabalho com moradores de rua, eu já fiz. E simplesmente você olha para as pessoas e fala assim, eu era cristão, eu era presbítero, eu sou filho de pastor, eu sou isso, eu ia na igreja, eu cantava na igreja, mas por que você está na rua hoje? É os 8 demônios, porque volta 1 mais 7. O estado dele é pior do que antes. Morador de rua. Um dia nós fomos tirar, estou encerrando aqui. Eu trabalhava com a Gavi, trabalhava junto com o pessoal da Gavi, que faz trabalho com morador de rua e presídio. E simplesmente nós fomos no lixo ali no CA, ali no terminal, no viaduto, onde eles colocavam as frutas podres. O cara pegou os lixos, jogou para fora e colocou a cama dele lá dentro. Aí nós fomos dar alimento para ele e nós tirávamos foto para fazer um jornal para o cara, para ele conseguir patrocinador. E o cara entrou lá dentro, pastor Carlos, falou, tira a foto. E eu apertando o negócio, embolsando, tirava a foto ali. Tira a foto logo. O cara já estava quase vomitando, o cheiro que estava lá dentro. E o cara estava dormindo tranquilo lá. Como isso? Um estava quase vomitando, um cheiro terrível, mas o outro é normal. Quem faz isso? Os demônios. Ele mesmo deixou, porque ele foi reprovado por Deus. Amém, queridos? Juízes capítulo 16, versículo 20 diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como as outras vezes e me livrarei.
pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sansão brincou com o pecado e caiu no laço do diabo. Deu até certo, né? Brincou com o pecado e caiu no laço do diabo. Ó, deu uma música, depois você faz um louvorê. E simplesmente foi preso, porque o Senhor se retirou dele, o Senhor o reprovou. Sansão foi preso entre pilares, pegaram um espelho e transpassaram os seus olhos. Ele estava ali sendo zombado, escarnecido pelos gentios, pelo povo pagão. Olha só que humilhação. Tudo porque foi reprovado por Deus. As pessoas que estão na rua são rejeitadas pela sociedade, porque são moradores de rua, usam droga, bebidas e outras coisas. Quando pede dinheiro não dão, quando pede ajuda não dão, são reprovados. É a situação de quem é reprovado por Deus, querido. Mas apóstolo Paulo faz uma pergunta para mim e para você. Se não é que já estás reprovado, cabe você responder. Ficamos de pé nessa noite, em nome de Jesus. Cabe você responder, querido, se você já foi reprovado ou não por Deus. A primeira pessoa que vai saber se você foi reprovado por Deus é o diabo. Sabe por quê? Porque ele está ao seu derredor, fugindo como leão, louco para te devorar, para te tragar. Ele está procurando uma oportunidade para entrar na tua vida e destruir a sua vida, para você servir de escárnio, de zombaria, você servir de vergonha. É o esposo do cara lá de cima, porque esse estava com ele já não está mais, hoje está conosco. E por causa disso eu vou humilhar ele. Por causa disso eu vou colocar ele no lamaçal de novo. Por causa disso eu vou fazer pior do que eu fiz antes. Antes ele andava comigo até fazer algumas coisinhas na vida dele, mas agora, por ter me abandonado, eu vou acabar com a vida dele. É isso que o diabo está pensando. É só você dar uma brecha para você ver se ele não faz isso na sua vida. Mas nessa noite você tem a oportunidade de ser aprovado pelo Senhor. Nessa noite você tem a oportunidade de mostrar para o diabo que você tem fé em Deus mesmo, que você está firmado em Deus mesmo. Amém? Quando eu pego o tema da minha mensagem, que é o medo, não está mais aí. O sonoplasta já abandonou o barco. Não precisa ligar não, filho, pode deixar ele. O medo, o inimigo da fé. Se você tiver medo, filho, você não tem fé. Se você tiver medo de entregar sua vida para o Senhor, de confiar nele, você não tem fé. Se você tiver medo de ser transformado, você não tem fé. Se você tiver medo de ser taxado, apontado, porque você é um cristão, um homem de Deus, você não tem fé. Se você tiver medo, simplesmente por assumir um papel de cristão, você não tem fé. Por isso que o medo é o inimigo da fé. Mas nessa noite Deus quer redobrar a fé na sua vida. Nessa noite Deus quer provar a tua fé. O mesmo que o apóstolo Paulo pergunta para mim e para você: examinar-vos, peirazo ou dicomazo? Deus quer provar a tua fé nessa noite. E cabe a você se manter firme. Como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Feche teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Reflexão, filho. 2015 está se encerrando. Já está batendo na porta 2016. Você pode tomar como exemplo o seu deste 2015 para fazer um 2016 melhor. Você pode tomar os seus erros de 2015 para fazer um 2016 melhor, querido. Eu não quero isso na minha vida que eu tive em 2015. Eu quero 2016 abençoado. Eu quero restaurar o meu ministério. Eu quero restaurar a minha vida espiritual. Eu quero restaurar a minha família. Eu quero restaurar a minha vida. Eu quero restaurar todas as áreas da minha vida. Eu quero restaurar por completo. Aleluia. Apóstolo Paulo diz para mim: examinar-vos aqui mesmo. Eu vou fazer essa análise agora. O que eu fiz de errado? Onde eu escorreguei os meus pés? Onde eu caí? Onde eu deixei o primeiro amor? Aonde eu neguei a Cristo? Onde eu fui contra os líderes? Onde eu fiz isso e fiz aquilo que desagradou o Senhor? Porque eu não quero ser reprovado por Deus. Todo mundo já estudou aqui. Hoje está bem mais fácil como antes.
numa expectativa, se eu vou tirar, que eu tenho que tirar uma nota boa para mim passar para o outro ano. É uma alegria você chegar com os amigos, eu passei de ano, o ano que vem eu estou na outra série, o ano que vem eu vou fazer faculdade, saí do primário, nem para o fundamental, o ano que vem eu passei de ano, aleluia, eu passei de ano, eu não fui reprovado. E você sabe, pelo menos tomou isso como exemplo, do que a sua caminhada no ano inteiro. Se no primeiro trimestre você teve notas vermelhas, no segundo nota vermelha, terceiro, quarto tudo vermelho, certamente você vai ser reprovado pelo professor. Não é diferente com Deus. No primeiro trimestre eu fui notas vermelhas com Deus, eu perdi muito ponto com Deus. Segundo trimestre, eu perdi muito ponto com Deus também. No terceiro eu tive notas azuis, eu fui aprovado. Mas no quarto, desenvoltura, notas vermelhas, certamente você foi reprovado pelo Senhor. Mas você não está condenado ainda, querido. Há uma oportunidade ainda de você voltar para as veredas do Senhor. Há uma oportunidade ainda de você estar na presença de Deus. Como, pastor? Fala para mim, eu estou precisando ouvir. Você se arrepender, você se humilhar e andar nos caminhos do Senhor novamente. Ei, queridos, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que Cristo está em vós, se já é que não foi reprovado. Nessa noite, querido, faz uma análise da sua vida espiritual neste ano 2015. É uma doxologia, é umas saudações finais. Nós vamos encerrar o ano. E eu creio que o pastor da igreja não quer reprovar ninguém. Eu creio que o pastor da igreja não quer rejeitar ninguém. Eu creio que o pastor da igreja quer aprovar. Falar, Senhor, obrigado por me encaminhar com este, com aquele, porque ele foi bênção para mim, foi bênção para os seus líderes dele, foi bênção para a igreja, foi bênção para o Senhor, meu Deus, então abençoa a vida dele. Ao contrário, falar, Senhor, este pisou na bola aqui, este pisou na bola ali, este me abandonou aqui, este simplesmente jogou pedra aqui. Só foi uma vida, uma caminhada lastimável, que eu quero esquecer dessa caminhada, Senhor. Terrível ter essas palavras de ouvir. Mas você tem a oportunidade, querido, de primeiramente se acertar com Deus, o Todo-Poderoso, e depois que você sentir no seu coração, se acertar com o seu líder, se acertar com o seu pai, se acertar com a sua mãe, se acertar com aquele que você fez mal neste 2015. Ainda com seus olhos fechados, pastor Marcos. Graças a Deus, queridos. Feche os olhos. Faça uma reflexão. Se fosse você, eu vou dar uma nota para você hoje. Você estaria aprovado ou reprovado? É você que tem que avaliar agora a sua vida. Mediante ao que foi ministrado, é você que vai ver se você foi aprovado ou reprovado. Há um consolo para mim e para você nessa noite. 2 Coríntios 13:6. Paulo diz assim para eles: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Amém? Se você pediu perdão, se você confessou, se você disse para Deus que você não vai fazer mais isso que você fez, que foi trágico para essa caminhada,